Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à segunda parte da aula sobre acessibilidade digital. Nessa aula, a gente vai dar continuidade para falar um pouco sobre cor e interface. Então, quando a gente pensa em projeto de cores para interface digital, a gente tem que entender que é preciso utilizar a cor para chamar atenção e direcionar o usuário, para que nada fique confuso ou oculto. E é importante auxiliar também na identificação das estruturas e dos processos durante a interação, assim como diminuir a ocorrência de erros. E a gente também tem que tornar a interface fácil de memorizar, com uma comunicação visual que seja eficiente, e também não esquecer que nem sempre é bom utilizar a cor como uma única fonte de informação. A gente pode representar por associação simbólica, por exemplo, com ícones, ou com legendas, ou com algum outro tipo de recurso visual que facilite a navegação. E dentro disso, a gente tem, durante o projeto, alguns objetivos. A gente tem que entender para que serve essa interface, qual é o motivo dela estar sendo feita, qual é a necessidade que precisa suprir e o que está envolvido em termos de exigências também. E nisso a gente tem que entender também sobre a identidade visual, ou seja, qual é a mensagem que eu gostaria de passar, o que eu quero comunicar para o meu público-alvo. E tendo tudo isso definido, a gente pode ter um equilíbrio na composição da interface para que ela fique agradável. E a gente pode também se basear em todos esses objetivos e identidade no significado e psicologia das cores. Também a gente pode pegar como referência o que já existe no mercado, o que é que tem tendência, o que é que fica mais claro para as pessoas no dia a dia. E também é importante trabalhar com a inclusão. E na interface, o nosso grande objetivo é a gente gerar um significado emocional para indicar todas as alterações existentes e deixar tudo mais esteticamente agradável. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, cores básicas, que são até 3 ou 4 cores, que é o recomendável utilizar. Cores que a gente pode utilizar para destacar, por exemplo, uma frase, um texto ou algum outro tipo de informação. Cor neutra, por exemplo, preto, cinza. E também cores semânticas, que podem ser cores para auxiliar a gente de alguma forma a chamar atenção. E a gente tem uma regrinha que é muito utilizada também, que é 60, 30 e 10. 60% seria aquela cor que vai ser predominante na interface. 30% aquela cor que vai estar em alguns lugares da interface. E 10% pode ser aquela cor auxiliar, que não vai aparecer muito, mas em determinados momentos vai ajudar a gente. E nisso, a gente também pode fazer testes da versão da interface, para verificar o quanto que as pessoas se interessam, o quanto que chama atenção, qual determinada função tem preferência ou não, com o teste AB, que vai testar 2 versões diferentes da mesma interface. Então, a gente também tem como um dos auxílios, para a identificação de cores, uma coisa que o artista visual Ney Rebson fez. Ele associou cada cor a uma nota musical. E aí ele, por um auxílio de uma câmera, essa câmera detecta todos os objetos que estão ao redor quando ligada, e aí cada objeto vai corresponder a uma nota musical. Ele tem até uma frase que ele fala: antes eu me vestia de um jeito que parecia bom.
Agora eu me visto de um modo que soa bem. Dentre isso, a gente tem os aplicativos. Então, por exemplo, o Color More, ele vai identificar, vai simular na realidade como uma pessoa com daltonismo enxerga. Então, ela vai escolhendo diferentes tipos de daltonismo, vai apontar a câmera para o objeto, para o cenário que quiser, e aí ele vai mudando de cor. É legal porque pode testar o nível de brilho, de saturação, ver se realmente está acessível aquela informação. Além dele, a gente também tem, por exemplo, o Colorade, mas ele é para identificar a cor. Então, você aponta a câmera para o objeto e aí você seleciona a cor. Ele vai te dizer o nome da cor associada a um símbolo. E aqui ele tem vários símbolos diferentes, combinação de símbolos que vão representar cada cor. E a gente também tem o site WebM, que ele testa contrastes de cores. Então, eu posso colocar cores diferentes e testar para ver se o contraste está legal ou não. Nesse teste que eu fiz, eu ajustei o brilho das cores, coloquei como eu gostaria que ficasse, e ele deu um resultado que é baseado nos padrões de acessibilidade. Então, ele dá dicas também de como pode melhorar esse tipo de contraste, como é que fica a aplicação em textos e também no plano de fundo. Ainda a gente tem o Waychecker, que ele vai testar, na verdade, o código de um website para ver se está de acordo ou não com as normas e padrões, de acessibilidade. Então, quando a gente coloca algum link nele, ele vai dar uma porcentagem do quanto que esse site está acessível ou não. E também vai dar como resultado as melhores práticas para você ajeitar e tornar esse site mais acessível. Então, ele vai dar dicas mais baseado no código do site que vai ser gerado. A gente também tem o Adobe Color, que ele também é muito conhecido, em que a gente pode fazer misturas de cores análogas, complementares, compostas, e aí a gente vai vendo o que vai ficando mais agradável conforme a luminosidade. Ele também serve para a gente formar paletas com uma estética mais bonita, com harmonia, consistência. E também ele tem uma pesquisa para a gente explorar por temas. Então, a gente consegue identificar os valores de cada cor, de acordo com a personalidade, de acordo com diferentes temas que a gente quer explorar, por exemplo, tecnologia, sustentabilidade. E também ele vai dar algumas tendências do mercado hoje em dia, do que está mais em destaque. Ainda a gente tem um site que serve para criar gradientes. Então, ele dá dicas de cores, que a gente pode montar para formar um gradiente. E a partir disso, a gente pode testar a tipografia, alguma imagem. Isso tudo vai depender do significado que a gente quer passar com esse gradiente. Então, é legal porque aí a gente já vê várias possibilidades de combinações. E a gente também tem, para fontes, o Google Fonts, que ele também dá várias dicas de diferentes tipografias, com serifa, sem serifa, coisas mais elaboradas também, que a gente pode ir pesquisando. De acordo com a nossa intenção de identidade visual, a gente pode ver o que mais pode se adequar também. E é isso para a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima!